sou caiçara nato, criado com pirão no prato. Sou do Guarujá. Projeto audacioso de trazer informação para as pessoas que quiserem colar, ouvir a gente. E fica à vontade, acho que é o Pedrinha falando, é o Márcio, tanto faz. Tamo aí, vamos que vamos. Covid-19, uma breve história das máscaras faciais da peste negra pandemia. Tem imagens como essa de 1918, né, das pessoas já utilizando essa proteção facial, muitos panos, muitos tecidos utilizados, né, com muita abertura ainda, mas protegendo bastante, né, na região do nariz, da boca, por se tratar de doenças respiratórias, né. Então, são imagens que chamaram a atenção, que têm circulado na rede nesses últimos dias. Inclusive, temos 2 registros, né? Esse daqui, de até animais que tinham suas próprias máscaras, como esse cavalo que foi apresentado, e aqui até nessa imagem, a fotografia, né, da família usando máscaras durante a pandemia de gripe espanhola em 1918. Mas utilizando algumas imagens dessa publicação da BBC News, né, de uma reportagem aí do dia 14 de março de 2021, nós faremos aí o nosso bate-papo em relação a esse episódio 2 que nós estamos construindo com a equipe do Caiçara Babilônia. Agora a gente entrar na questão do uso da máscara na história, né? Acho que é isso que a gente vai falar um pouco, né? Que essa peça aí, como já disse o professor Fabrício, que deveria ser do vestuário já, que é um EPI, ela já é uma grande conhecida na história, né? Da humanidade, assim. As máscaras já foram muito utilizadas em vários momentos, em vários povos, né? Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Existem registros, né, de vestir uma máscara protetora que remonta pelo menos ao século VI a.C. São imagens de pessoas usando panos sobre a boca, né, que foram encontradas nas portas das tumbas persas nesses últimos 500 anos, né, da peste negra ao smog sufocante, ao questão da poluição atmosférica, ameaça de ataques de gás, né? Então, os protetores faciais eles têm sido usados nos últimos 500 anos, né? O que eu ia dizer desse personagem, né, que muitas pessoas estão acostumadas a ver em, às vezes, filmes de terror, né, uns filmes de terror mesmo, de assombração e tal, que tem aquela, parece até uma fantasia, né, que é um bico longo assim, tá muito associado à Idade Média, mas que na verdade ele só surgiu lá pro século XVII, né, no final da peste, né, no final da pandemia da peste, onde os médicos e as pessoas que entravam em contato com os enfermos, né, usava aquela espécie de bico de pássaro, assim, é uma fantasia meio muito louca, assim, ela é bem meio punk, né, meio... Eu acho que eu tenho um slide, tem esse aí que pesadas túnicas de couros, grossas coberturas de vidro para os olhos, luvas e chapéus faziam parte das roupas de proteção usadas pelos médicos que tratavam de pacientes durante a Grande Peste de 1665. Muita eles história, né? Eles usavam ervas, né, na ponta desses bicos para poder, eram ervas aromáticas, né? E eles achavam que aquilo neutralizava, né? Porque eles tinham a ideia de que as coisas vinham pelo miasma, que eles chamavam de miasma, né? Os cheiros ruins, assim. Então eles utilizavam aquilo e que no fundo não tinha muita função microbiológica, né? Não dava essa proteção e até ficou meio como as pessoas que apareciam na cidade, tinha cidadelas, né? Que nem deixavam essas pessoas entrar porque era sinal de que ia trazer a morte, né? As pessoas achavam que esses personagens, esses médicos vestidos disso, iam trazer a morte, né? E, na verdade, a doença já estava lá, né? O que causava a morte não eram essas pessoas chegando, elas estavam chegando para auxiliar, né? Sim. Que é bem interessante também que a gente teve bastante isso na história, né? História recente, inclusive, né? Em algumas regiões da África, por exemplo, a gente teve alguns problemas com médicos, né? Que foram levar tratamento e vacina com relação ao ebola, até com relação ao HIV, e as pessoas associavam aquilo com, não, se tem essa galera de branco chegando aí é porque a morte está chegando, mas na verdade a doença já estava lá, né? As pessoas só estavam lá para ajudar, na verdade.
Vale ressaltar que alguns povos, como os japoneses, por exemplo, né, já tem esse hábito de usar máscara há muito tempo, porque foram povos que foram muito acometidos por doenças, por gripes, né, e tal. Então eles já têm essa cultura de quem está usando. É interessante isso, né? Porque eu chego a falar na sala de aula com meus alunos que a primeira vez que eu olhei uma cena de um japonês assim naqueles metrô usando a máscara, eu achava que a pessoa que estava usando a máscara que estava com medo ou que ela que não podia pegar a doença por algum problema. E na verdade é o contrário, né? Quem está usando a máscara é porque está gripado ou está com início ali de um resfriado, e aí ele põe a máscara para não passar para os outros, né? O que na nossa cultura aqui ocidental acabou não pegando muito, né? Mas as culturas orientais já têm esse hábito há muito tempo, né? Por que ela foi chamada de gripe espanhola? Era o fim da guerra, né? E os países que estavam envolvidos com a guerra não queriam anunciar que estavam tendo esse problema, né? E aí a Espanha, como a Espanha estava fora ela não estava participando efetivamente da guerra, acabou que a imprensa local começou a reportar sobre casos, sobre mortes dessa doença que nem se chamava de gripe ainda, né? Que era nova, era uma coisa nova, igual a gente está sofrendo agora com a Covid-19, com o problema do SARS-CoV-2, né? Um micro-organismo novo causando todo esse problema, era a mesma coisa que eles tinham lá. Então ficou esse nome, né? Gripe espanhola. Hoje a gente não usa mais isso, porque acaba causando um estigma, e a recomendação da OMS é não ter essas nomenclaturas, justamente para os países que começarem com uma epidemia nova ou algo do tipo, se sentirem à vontade de dizer que está lá, que começou, porque quanto mais cedo você descobre, mais cedo você consegue deter ou estudar ou ver o que está acontecendo, né? Na época também, 1918, existia um movimento anti-máscara, né? Então, sobre a influenza espanhola, como nós estávamos falando, evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com nariz e garganta. Interessante é um documento desse, né, Renato? Que muitas coisas que eles estavam, para eles era uma novidade, né? 1918 era o auge ali de uma doença que não se sabia absolutamente nada, né? Que matou muitas pessoas. Mas algumas coisas eles já sabiam. Então, por exemplo, evitar aglomerações, distanciamento, né? Isolar os idosos. Então, algumas coisas ali, né? Você vê que tem até o uso de um medicamento que hoje sabe-se que não funciona para gripe, né? O quinino ali, mas igual você falou, ele podia ter sido alguma coisa que já era usada para malária, para essas coisas, então acabava usando. Existia uma época que era muito famoso, o quinino era o sal de quinino, né? O interessante é ver que, mesmo naquela época, houve resistência de algumas pessoas, né? Existiam grupos anti-máscara, que não queriam usar máscara, que achavam que aquilo era algo que estava indo contra a liberdade dele, que era o Estado impondo. Então a gente ouve isso nos dias de hoje também, né? Mas hoje a diferença de nós para eles é que se passaram 100 anos, né? Mais de 100 anos, e hoje a gente acumulou bastante conhecimento científico. Hoje o nosso sabedoria sobre o mundo microscópico já é muito maior, como você já fala da gripe espanhola, né? 1918, ela veio também em ondas, né? E a população também se sentiu, chega uma hora que a população se sentiu já cansada de ficar em casa, cansada de todas as medidas, né, de fechamento, de isolamento, e viram também que as coisas já estavam, já não está morrendo tanta gente, não sei o que, acabaram saindo para as ruas e aquilo volta de novo, né? Coisa que a gente está vendo acontecer de novo agora, né? A gente está vendo as medidas sendo tomadas aqui no país bem mais ou menos, e quando as coisas dão uma certa acalmada, e que é isso, né? A gente tem a sensação de que melhorou, e na verdade agora, por exemplo, a gente está no dia 14 de abril de 2021, as coisas em alguns lugares estão estabilizando, né? Mas a gente ainda está num patamar muito alto de mortes diárias e de infecção. Existe uma galera da divulgação científica dentro do YouTube também, uma galera muito legal do Science Vlog Brasil, que faz esse trabalho, e um deles é o Sérgio Sacani, que ele fala isso, né? As universidades precisam
se aproximar da população e tentar traduzir a linguagem difícil, científica e dos trabalhos científicos para uma população mais leiga e que fala uma língua mais do povo, para que aproxime essas pessoas e elas passem a entender melhor o que está acontecendo.